A paz do Senhor Jesus, meus queridos pastores, professores da escola dominical, estamos agora na lição, no estudo de número 8. Chegamos ao estudo de número 8, e no estudo de número 8 o tema, o título é O Reino Milenar, parte 2, porque na parte um nós vimos sobre a prisão de Satanás. Nós falamos sobre a prisão de Satanás e agora nós chegamos na segunda parte, que Satanás já foi preso, ou seja, começa ali com a volta de Jesus Cristo, a batalha do Armagedon, onde Jesus Cristo vence esta batalha. Jesus Cristo, então, nessa segunda vinda dele, depois da grande tribulação, após a grande tribulação, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. Então, a batalha do Armagedon, Jesus Cristo vence, como eu costumo dizer, Jesus Cristo não faz prisioneiros de guerra. Não existe prisioneiros de guerra ali na batalha do Armagedon, viu, meus amados? Então, Jesus Cristo derrota, destrói o exército do inimigo. E aí, então, Satanás é preso, como nós já vimos, Satanás foi preso. Sai um governo, o governo do anticristo, o governo do falso profeta, do anticristo e do falso profeta, representantes máximos de Satanás na terra, e entra agora um novo governo. Então o estudo 8 é demonstrando quem assume esse novo governo, quem está assumindo esse novo governo. Se nós formos olhar para o nosso momento, quando, por exemplo, um presidente sai, no presidencialismo, um presidente sai, outro presidente entra, outro presidente assume. Um governador sai, outro governador assume. Então nós temos agora, também na antiguidade, um rei saía, nos locais que ainda existe monarquia, um rei sai, outro rei entra, outro rei assume. Então quem é que assume agora, neste momento? Satanás foi preso. O anticristo e os falsos profetas foram derrotados e lançados no lago de fogo e enxofre. O exército do inimigo foi totalmente destruído. Quem é que assume agora este último momento na terra? Quem assume agora é Jesus Cristo, é o rei. E quem é esse rei? Está lá em Salmos, capítulo 24, versículo 10, que é o texto áureo, na página 59 da nossa revista, na nossa revista Milênio, que diz assim: quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Então Jesus Cristo, Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Está apresentando quem é o rei, que é um rei que assume. O rei que assume agora este momento da história da terra, este último momento da história da terra, é Jesus Cristo. E é sobre este rei que nós vamos tratar agora esta lição. O rei Jesus. Jesus Cristo como rei. E ainda na revista, nessa imagem introdutória aí, nós temos uma coroa de espinhos e uma coroa de glória. A coroa de espinhos representando aquele primeiro momento em que Jesus esteve na terra, o primeiro momento em que Jesus veio, e ele veio como alguém que queria sofrer, queria padecer por nós, pelos nossos pecados. Ele sofreu, lá na cruz, ele sofreu esses momentos, sofreu perseguições, mas agora é um Jesus Cristo glorioso, um Jesus Cristo que veio para reinar. Aquele Messias que era tão esperado pela nação de Israel, pelo povo de Israel, agora sim, agora ele se apresenta como este rei da glória, esse rei poderoso, o Senhor forte, poderoso na batalha. É este rei que vem agora reinar sobre a terra. Já não é mais aquele Cristo cordeiro, mudo, levado a matadouro, que sofreu, que padeceu pelos nossos pecados. Não, agora é o rei da glória, o Senhor de exércitos, o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Então nós estamos trazendo nesse estudo, apresentando este rei, este Jesus como rei, como aquele que veio para reinar. Lembrando que Jesus Cristo sempre reinou em toda a história. Nós vimos a teocracia em
todos os momentos da história humana, inclusive na primeira vinda. Só que agora Jesus Cristo apresenta este reino, né? Ele vem para reinar com cetro de ferro. E nós vamos para a página 60. Na introdução, é importante a gente frisar que este é um momento final da história humana, ou seja, é o último momento da história humana na Terra. Então é neste momento final, nessa dispensação final da história humana na Terra, que Jesus Cristo vai implantar o seu reinado de 1000 anos. Item 2, também na página 60, o rei e os santos. E aí nós temos o seguinte, diz assim: Jesus reinará como rei sobre Israel, bem como sobre todas as nações do mundo. Pastor, e onde é que eu encontro isso? Temos todos os textos bíblicos aí, e é importante que o meu amado pastor, professor da escola, pegue esses textos, leia com os irmãos. É claro, não precisa ler todos os textos bíblicos aqui apresentados, porque são vários textos, né? Mas você escolha um dos textos e leia com os irmãos. Os textos que estiverem já descritos aqui, você pode ler com os amados na revista. E os textos que estiver somente a referência, você vai escolher um texto e vai ler. Leia calmamente em casa, na sua preparação de aula, leia cada texto e escolha um texto que mais vai se adequar à sua aula. Então, no texto que nós temos aqui, temos o texto de Isaías capítulo 2, versículo 4, e Isaías capítulo 42, versículo 1. Eu escolhi Isaías capítulo 2, mas eu vou ler lá no capítulo 1, versículo 26 e do versículo 26 ao versículo 28, que é bem interessante esse texto. E aí depois eu vou ler no capítulo 2, tá certo? Na referência. Então no Isaías capítulo 1, versículo 26 a 28, diz assim: restituirei os teus juízes como antes, os teus conselheiros como antigamente. Aqui é o Senhor falando para a nação de Israel. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com a justiça, os seus arrependidos com retidão. Os transgressores, versículo 28, olha só, que como a gente vem comentando, né, no início ali do milênio, não entrará pecadores, né? Então, versículo 28, os transgressores e os pecadores, porém, serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Então nós vemos que não vai entrar pecadores no reinado milenar do Senhor Jesus, porque eles vão ser derrotados ali na batalha do Armagedon. Agora vamos para o capítulo 2, a referência é o versículo 4, mas eu quero ler a partir do versículo 2, Isaías capítulo 2, a partir do versículo 2, que diz assim: nos últimos dias se firmará o monte no templo do Senhor, no cume dos montes se engrandecerá por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações. Virão muitos os povos, olha só o versículo 2, né? Afinal, concorrerão a ele todas as nações, todas as nações. Então não é só o povo de Israel, mas todas as nações vão servir, vão adorar o Senhor. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do nosso Deus, o Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei. Nós já temos falado sobre isso, que Jesus vai governar a partir de Jerusalém. O trono de Jesus Cristo vai ser estabelecido ali em Jerusalém, né? E de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Não levantará espada nação contra nação,
nem aprenderão mais a guerra. Então nós vemos aqui a implantação deste reino, como vai ser, como se dará, o pecado e os pecadores vão ser destituídos, e nós temos aqui Jesus Cristo, a forma como ele vai reinar, como vai ser o reinado de Jesus Cristo sobre todas as nações da terra. Não vai ser só em Jerusalém, mas vai ser sobre todas as nações da terra, apesar de que Jesus Cristo vai estar reinando a partir de Jerusalém. O seu trono, eu repito aqui, o trono de Jesus Cristo vai ser estabelecido ali em Jerusalém. O mundo viverá em paz, voltando aqui ao texto, na página 60 da revista. O mundo viverá em paz, conforme Isaías capítulo 11, versículo 6 a 9. Satanás será aprisionado, que nós já vimos na aula anterior, né? O aprisionamento de Satanás. E no início todos adorarão a Deus, conforme nós já lemos aqui, Isaías capítulo 2, versículos 2 a 3. Nós já vemos que todos os povos vão adorar ao Senhor. E os santos terão destaque nesse novo período da história. Nós já vimos, né, que os santos, né, os que servem ao Senhor, terão um papel de destaque. Nós já comentamos também, já falamos sobre isso nas lições anteriores, tá certo? Esses santos, agora, relembrando aqui, esses santos, esse grupo de santos, ele é composto por aqueles que eram reconhecidos anteriormente como igreja, aqui já não é mais, não tem mais igreja, né? Desde o arrebatamento deixou de ser igreja, deixou de existir igreja, já não é mais igreja do Senhor, né? Então, os que antes eram conhecidos como igreja ou como cristãos, né? Os apóstolos, o remanescente de Israel, então todos esses são os santos, os patriarcas, os heróis da fé, os profetas, os mártires da grande tribulação. Então todos esses são reconhecidos como santos. E conforme está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. Então, santos, o que nós temos no período do milênio é que os santos vão ter papel de destaque. Esses santos que nós relacionamos anteriormente, que nós falamos anteriormente aqui, esses santos vão ter papel de destaque no reinado milenar de Jesus Cristo. Agora, é fundamental a gente entender, o reinado de Jesus Cristo é a monarquia, tá certo? É uma monarquia, é um rei e é uma monarquia. Todos ali se sujeitam ao rei, todos devem se sujeitar ao rei. A vontade do rei, ela é soberana, a vontade do rei é absoluta, a vontade do rei é lei, tá certo? Então Jesus Cristo, por isso que a palavra fala que Jesus Cristo vai reinar, vai governar com cetro de ferro, porque a sua vontade se torna lei, é absoluta a vontade de Jesus Cristo como rei. Nós sabemos que quem vai reinar no milênio é Jesus Cristo. E Jesus Cristo como rei, nessa nova monarquia instituída, não como as monarquias da história passada da humanidade, mas essa nova monarquia instituída, ela é Jesus Cristo que vai estar reinando, viu, meus amados? Então não é democracia, não existe eleição, não tem eleição, né? Não é socialismo, não é comunismo, não é nenhuma forma de governo em que nós tenhamos experimentado na Terra, e que nenhum deles, né, a gente sabe disso, nenhum deles nunca deu certo, nunca funcionou, mas o de Jesus Cristo vai funcionar e vai durar 1000 anos. Então é uma monarquia instituída onde a vontade do rei é absoluta, a vontade de Jesus Cristo é absoluta, e nessa nova monarquia totalmente diferente de qualquer outro governo humano na Terra. A gente não sabe, meus amados, o papel que cada um de nós vamos exercer durante o milênio, durante os 1000 anos. Então não existe um consenso nos estudos teológicos
sobre o papel de cada um. Mas nós sabemos ali, conforme os textos que nós temos em Apocalipse, sobre reis e sacerdotes, o papel que nós vamos exercer sobre algumas coisas, né, no caso de reinar com Jesus. Né? Fala também de tronos, como o texto que nós lemos de Apocalipse. Mas o papel que cada um vai fazer, isso nós não sabemos, isso nós não temos, né? Então essa parte nós não podemos falar para os irmãos, né, que não, você vai ser isso, você vai ser juiz, você vai ser ministro, você vai ser um governador, você vai ser o presidente, você vai governar um país, um determinado estado e não sei o que, isso e aquilo outro. Nós não sabemos como vai ser, mas nós sabemos que os santos terão destaque, terão papel de destaque, terão destaque nesse reinado de Jesus Cristo, tá certo? Então nós vimos aí que o rei é Jesus, que a forma do reino é uma monarquia instituída, porque existe um rei e a vontade do rei é lei, e que os santos vão ter papel de destaque. E nós vamos aí para a página 61, lá na segunda coluna, nós vemos que as escrituras deixam bem claro que todos os pecadores serão eliminados. Nós já vimos esse texto, né, lá em Isaías capítulo 1, e que nós temos também, aí tem todos os textos, viu, meus amados, todos os textos que mostram que os pecadores vão ser eliminados. O reino, ele se inicia sem pecadores. Não está falando acerca do pecado, está falando acerca dos pecadores. Os pecadores são eliminados, não vai entrar pecador neste reinado de Jesus Cristo na terra, tá certo? Então, neste momento do milênio, do reinado de 1000 anos de Jesus Cristo, não entra pecador, É diferente com relação a pecado, né? Nós já vimos que vão ter povos ali, povos de outras nações, que não vão ter o corpo glorificado. Nós já falamos sobre isso. Não terão o corpo glorificado, né? Somente aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição é que tem o corpo glorificado. Então, esses, nós temos a garantia absoluta de que estes não vão pecar em nenhum momento, né? Tanto é que Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, ele fala que a partir do momento do arrebatamento nós estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, dali em diante nós já estamos vivendo na eternidade. Daquele momento do arrebatamento em diante, os que foram arrebatados já estão vivendo na eternidade, já fazem parte da eternidade. Então não haverá punição, não haverá pecado, esses já receberam o corpo glorificado, né? Já nos seus momentos de vida aqui na terra, já passaram por todas as provações, passaram por todas as tentações, venceram as provações, como a palavra do Senhor fala. O Senhor nos fala, sua palavra nos fala que a gente passa por provação para que nós sejamos aprovados, para nós sairmos da provação aprovados. Tentação é diferente de provação. Tentação vem de Satanás, vem do diabo, né? E ele vai ser eliminado durante o milênio. Mas vai ser eliminado, não, perdão, vai ser preso, né? Vai ser preso durante o milênio. Mas a provação vem do Senhor. Então nós agora, a igreja, né, anteriormente, ela já tinha sido provada de todas as formas e venceu. Tanto é que recebeu o corpo glorificado. Então esse povo não tem pecado, não vai pecar, tá certo? Então nós já vimos que há um outro povo também, que são os gentios, né, chamados gentios, que conforme a palavra fala, que vão vir do Oriente, vão vir do Ocidente, e também vão sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então esses povos de outras nações
também farão parte do milênio. E nós também já explicamos quem são esses povos, os que passaram pela grande tribulação e que não cederam, né, às vontades de Satanás, não cederam ao anticristo, não cederam ao falso profeta. Certo? Eu queria fazer uma correção, meus amados, aí na página 61, na segunda coluna, fala assim: o registro dos julgamentos das nações. Aí está lá Mateus, versículo 25, 35. A gente precisa fazer uma correçãozinha aí. É Mateus 25, do versículo 31 ao 35. Ficou só o 35 aí. Tá? Então faz essa correção junto com seus alunos também, para que a gente possa pegar os textos corretos, né? Então o julgamento das nações está descrito lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o 35. Não é só o 35, não, é do 31 até o 35. Tá bom? Então aí é falando sobre o julgamento das nações. Tá? Aquele momento ali que nós temos do Armagedon, da batalha do Armagedon, e tem os julgamentos, que faz parte dos 7 julgamentos na volta de Cristo. Né? Então um dos 7 julgamentos da volta de Cristo é o julgamento das nações. Nós não vamos nos aprofundar sobre isso aqui, nós não vamos nos aprofundar sobre este julgamento, nós não vamos nos aprofundar sobre os 7 julgamentos que ocorrerão na volta de Cristo, mas é para que os irmãos compreendam que haverão 7 julgamentos na volta de Cristo. Um desses julgamentos é o julgamento das nações, né? E nesse julgamento das nações, a palavra fala que apenas os salvos vão entrar no reino. Naquele momento inicial do reino, somente os salvos vão entrar no reino. A parábola do joio e do trigo, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 30 ao 31, nos mostra também sobre isso, nos fala sobre isso nessa parábola. A parábola da rede também mostra sobre isso, Mateus 13, versículo 49 a 50. Todos esses textos mostram que somente os salvos é que vão entrar no milênio. Novamente eu repito. Tanto é que nós falamos sobre isso na aula passada, sobre a prisão de Satanás. No momento da soltura de Satanás, a Bíblia fala que Satanás consegue enganar, consegue dilubriar a muitas nações, né? A Bíblia fala que ele sai para seduzir as nações, ele consegue fazer isso. E de que forma que ele consegue fazer isso? Da mesma forma que ele sempre fez, né? Da mesma forma que ele fez lá no Éden, né? Ele seduziu, ele mostrou, ele pega a palavra de Deus, ele distorce a palavra de Deus, e aí ele engana, ele faz as pessoas ficarem seduzidas por alguma promessa, por alguma coisa, né? Ficar iludidas por alguma coisa que ele apresente, que parece, nossa, que maravilha. E as pessoas, mesmo vivendo no milênio, né? Assim como Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, estava no paraíso, né? Estava naquele momento ali no paraíso, e aí eles abrem mão daquele momento, daquela vida no paraíso, para algo que eles não compreendiam, eles não entendiam, eles achavam que ia ser melhor, né? Mas não esperaram em Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus estava demonstrando para eles. Então eles foram dilubriados, foram enganados por Satanás, né? Foram seduzidos por Satanás por algo que eles nem conheciam. Então, da mesma forma, aqueles que estiverem no milênio, ali no final, no milênio, vão ser seduzidos também. Alguns, né, não são todos, alguns vão ser seduzidos, mas a Bíblia mostra que é um grande número de pessoas vão ser seduzidas por Satanás. E da mesma forma que ele sempre seduziu, ele traz engano, ele distorce a palavra de Deus, da mesma forma como ele se apresentou ali, inclusive para Jesus Cristo, né, quando Jesus Cristo é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, Satanás, ele tenta seduzir o próprio Jesus Cristo. Ele tentou seduzir o próprio Jesus Cristo, né? E com a palavra de Deus. Então ele sempre procura ali alguma coisa na palavra de Deus e distorce aquilo ali de forma que as pessoas fiquem seduzidas. E dessa mesma forma, no milênio, no final do milênio, já no final do milênio,
ele sai, ele é liberto, né? Depois de passados os 1000 anos, ele é liberto, ele é solto, e ele sai para seduzir as nações, e ele consegue seduzir a muitos, conforme a palavra do Senhor nos mostra, né? Então cria ali uma rebelião. E como é que ele consegue isso? Porque o pecado, ele não foi extinto. O pecado ainda não foi extinto. Tanto é que nós vamos ver que uma das formas de punição para o pecado é a morte. A morte ainda vai existir no período do milênio, porque a morte, a Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então a morte ainda vai existir, não da forma que existe hoje, mas conforme os textos bíblicos que nós vamos ver lá na frente, eu estou trazendo para os amados, mas lá na frente nós vamos ver ainda, né, que a morte ela vai existir como uma forma de punição. Isso nos próximos estudos, estudo 9, 10, nós vamos ver sobre isso de uma forma melhor, viu, meus amados? Mas só para vocês entenderem que ainda assim, mesmo as pessoas estando ali nesse momento maravilhoso de maravilhas, das coisas de Deus, da glorificação, a presença de Jesus Cristo, da sua glória ali presente, né, dos santos governando a terra juntamente com Jesus Cristo, com justiça, paz, longevidade, saúde, todas as bênçãos que nós vamos ver no reinado de Cristo, ainda assim, alguns vão se rebelar contra este rei e contra o seu reinado, tá certo? E tem um texto aí também na página 61 que é importante a gente ler, que o reino, né, que Daniel deixa claro que o reino é dado aos santos, está lá em Daniel capítulo 7, os versículos que estão descritos aí é o versículos 18, 22 e 27, vamos ler. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então é os santos que recebem o reino. E fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Aí o versículo 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então todos vão se sujeitar a Jesus Cristo. E o reinado, o reino é dado aos santos do Altíssimo. Então o povo que entra no reino, esse grupo que nós relacionamos anteriormente, esses serão chamados santos do Altíssimo. Esses recebem o reino, esses vão reinar com Jesus Cristo, juntamente com Jesus Cristo, tá certo? Página 62, nós temos a relação, item 3, a relação de Cristo com o milênio. Então nós falamos no item 2 sobre os santos, né, Jesus Cristo como rei, e os santos. E agora nós vamos ver a relação do próprio Cristo como rei do milênio, como este rei do milênio. E aí, em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 e 17, um anjo faz um pronunciamento, muito interessante esse pronunciamento. E a gente pode ler também, diz assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. É Jesus Cristo com poder e glória que nesse momento vai reinar sobre a terra. É Jesus Cristo, tá certo? Então nós vemos que nesse momento de teocracia, que é uma teocracia mais perfeita nessa terra, que é como se fosse uma restauração ali do início, do propósito inicial da criação da terra,
a criação de todas as coisas, da criação do homem, e aí o homem servindo ao Senhor, o homem servindo a Deus, glorificando ao Senhor, né? Então, este momento do milênio é como se fosse uma restauração ao propósito inicial de Deus com relação à terra e à humanidade. E nessa teocracia, nós vimos que sempre houve teocracia, né, desde os tempos antigos, mas nessa teocracia do milênio, o reinado é de Jesus Cristo fisicamente. Aqui é onde muitos se afastam, não conseguem compreender, exatamente por isso. Porque Jesus está reinando, nós sabemos que Jesus está reinando nas nossas vidas hoje. E aí muitos querem entender de que esse reinado, desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, principalmente da ressurreição de Jesus Cristo em diante, do surgimento da igreja, e aí muitos buscam entender que todo esse momento seria o milênio, né? Não como um período de 1000 anos, mas como um grande período, né? Como um período muito grande. E nós vemos literalmente que mesmo tendo teocracia na primeira vinda de Jesus Cristo, não era o milênio, porque a teocracia ela sempre existiu para a humanidade. E nós vimos todos os textos, nós demonstramos de todas as formas, inclusive apresentando slides, em que em todos os momentos da história humana na Terra sempre houve teocracia, tá certo? Deus nunca deixou, né, de possuir e de dominar todas as coisas, tá certo, meus irmãos? E aí alguns se afastam desse entendimento e começam a compreender que, não, se Jesus Cristo reina hoje nas nossas vidas, na igreja, então aqui já é o milênio. Então, desde a ressurreição de Jesus Cristo, o início da igreja, nós já estamos no milênio. Não, é diferente. Então, neste momento teocrático do reinado de 1000 anos de Jesus Cristo na terra, é uma teocracia onde Jesus Cristo estará presente e ele será o rei, né? E aí nós vemos no item 3.1 na página 63 que o Messias é o rei do milênio. Aquele Messias que era esperado pelo povo judeu, como nós já falamos, que na primeira vinda não entenderam, né, essa proposta da salvação, e aí viram um Messias diferente, que não acabou, que não derrotou os inimigos e tudo mais, e aí não receberam ele como Messias. Mas agora, o Messias no milênio, ele é realmente o rei. E o governo pertence, né? O governo está sobre os seus ombros. O governo pertence ao nosso Senhor. Aí tem todos os textos novamente, são vários textos bíblicos no item 3.1, como eu falei anteriormente, né, orientando os irmãos, fique à vontade, escolha, leia todos os textos, professor, leia todos os textos, escolha um texto para ler com os irmãos na sua aula. Então, quem é o rei? É o Messias, é Jesus Cristo. Item 3.2, sua autoridade real é universal. A autoridade de Jesus Cristo, ela é universal. E o texto que nós temos aí de Salmos capítulo 2, versículo 6, diz assim: eu, porém, constituí o meu rei e o meu santo monte o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, reinado, apesar de Jesus Cristo, como nós já falamos anteriormente, Jesus Cristo vai estar reinando a partir de Jerusalém. O trono de Jesus Cristo é em Jerusalém, será estabelecido em Jerusalém, é o trono de Davi, né? Mas o seu reinado, a sua autoridade como rei, ela é
universal. E nós vemos todos os textos bíblicos que mostram, que falam sobre isso. Item 3.3. O Senhor Jesus reinará sobre todas as nações da terra. Então, o reinado de Jesus Cristo não é só em Jerusalém, como nós também já falamos no início desta aula. O reinado de Jesus Cristo é sobre todas as nações, sobre todos os povos na terra. Tá? E aí tem o texto bíblico novamente, de Salmos, capítulo 22, versículo 27 a 30, que diz assim: Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. Grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam. O vosso coração viverá eternamente. Então começa falando de Israel, do povo de Israel, da nação de Israel, e depois se espalha para aí, fala dos mansos, né? Os mansos herdarão a terra. É da parte daqui que Jesus Cristo fala lá, né, no Sermão do Monte, que os mansos herdarão a terra. Louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre todas as nações. Todos os que estão na terra são gordos, comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Então nós vemos aqui, meus amados, esse reinado de Jesus Cristo, apesar dele, o centro do seu governo, do seu reinado, o seu trono ser estabelecido em Israel, o reinado de Jesus Cristo se espalha por toda a terra. Item 3.4, quando Jesus aparecer, para que todos os vejam, ele será reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 a 16, que diz que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Glória a Jesus. Então, esse rei é o rei que vai se apresentar fisicamente. Jesus Cristo aqui ele vai ser visto. Não é como hoje. Nós temos o rei, Jesus Cristo, sobre as nossas vidas, mas ele não é visto. Nós não o vemos. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Né, meus amados? Bem-aventurados sois vós que não viram e creram. Item 3.5, página 64. Jesus terá mandato perpétuo e eterno, porque mesmo depois dos 1000 anos de seu reinado na terra, ele continuará reinando para sempre. Por isso que os textos, meus amados, alguns textos proféticos, falam deste reino vinculado ao reino eterno. Em Apocalipse, no capítulo 20, é que nós temos a revelação completa de que este momento do reino na terra de Jesus Cristo, ele dura 1000 anos. Aí depois surgem os novos céus e a nova terra e o reinado eterno. Mas esse reinado eterno de Jesus Cristo, ele já existe, né? Ele reinará para sempre. Começa aqui no reinado milenar, né? Sobre esse momento, ele reina eternamente. Então, o reinado eterno, como eu falei também, a igreja já recebe a eternidade
já ali no arrebatamento, tá certo? Então, já a eternidade não é que significa que Jesus passa a ser eterno no momento do seu reinado eterno, não. Jesus Cristo é sempre, ele é, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é, simplesmente ele é. Jesus Cristo, ele é. E o reinado eterno que se inicia no milênio, ele se estende por toda a eternidade, mesmo depois do milênio. Então isso é importantíssimo que a gente compreenda. Por isso que alguns textos falam que ele reinará eternamente. As profecias, principalmente as profecias do Antigo Testamento, não separava, não tinha a separação do milênio com a eternidade. Essa separação ela é dada, ela é revelada em Apocalipse, como também a igreja não existia no Antigo Testamento. Não havia menção da igreja no Antigo Testamento, né, com esse nome igreja. Então nós vemos aqui as revelações sendo complementadas depois também pelo Espírito Santo, que ele traz esses ensinamentos, traz a clareza, através também dos apóstolos, que nós vemos toda a clareza da palavra do Senhor para nós. No item 4, os títulos de Cristo no milênio. Né? Então, isso a gente não poderia deixar de observar. Que Jesus Cristo, ele terá alguns títulos, né? Como, por exemplo, no item 4.1, chamado como renovo. Os textos bíblicos são apresentados aí. Aí tem todas as partes, né? Como ele, por exemplo, é chamado de renovo de Jessé, como o próprio Deus falando, ele é o meu renovo, né? O meu servo, o meu renovo, né? O homem, né? Aí, trazendo ele como o homem, que o seu nome é renovo, porque ele também se fez carne e habitou entre nós. No item 4.2, ele é chamado como Senhor dos Exércitos. Então, este rei, ele tem alguns títulos. Renovo, Senhor dos Exércitos. E aí vários textos bíblicos que ele é trazido como Senhor dos Exércitos. O item 4.3, como chamado também identificado como tronco de Jessé. Item 4.4, aí já falando sobre a autoridade, né? Sobre a autoridade do Messias também é designada em títulos. Então nós temos os títulos e também inclusive a demonstração de autoridade do Messias, a autoridade de Jesus Cristo, ela é demonstrada também através dos títulos que ele recebe durante o milênio. Então, primeiro, o rei. O rei, ele é o rei. Jesus Cristo é rei. Ele é o rei da glória. O Senhor dos exércitos, Jesus Cristo, ele é o rei da glória. Então Jesus Cristo é o rei. Jesus Cristo é o juiz. Jesus Cristo é juiz. Jesus Cristo é o legislador, né? Então, ele é o rei, ele é o juiz, ou seja, aquele que julga e julga com justiça. E ele é o legislador, é aquele que faz as leis. Quem legisla é quem faz as leis, quem cria as leis. Como eu falei no início, a vontade de Jesus Cristo aqui agora é plena. A vontade de Jesus Cristo é lei, né? Então seus desejos, seus desígnios agora é lei. Então por isso que ele é chamado de legislador. Então, além dele ser o juiz que julga as causas e ele julga com justiça, como nunca houve, aí Jesus Cristo, como esse legislador que julga com justiça, como esse juiz que julga com justiça e retidão, ele também é o legislador, ele é o que cria as leis, tá bom? Ele também é chamado, ele tem o título como príncipe ungido, né? Item 4.4.4. Item 4.5. A obra do rei como redentor em trazer salvação ao povo é realçada em denominações como aí nós temos alguns títulos
como a sua obra de trazer salvação. Aí eu repito, reforço novamente, né, que alguns questionam, né, muitos questionam sobre salvação durante a grande tribulação, sobre salvação também no milênio, se vai haver salvação, se vai haver oferta de salvação, e a minha resposta é sempre uma só, de que em toda a história da humanidade na Terra sempre houve e sempre haverá a oferta de salvação. Estou falando de humanidade. Então, mesmo no período da grande tribulação, a gente ainda tem humanidade na Terra. Apesar de que alguns foram arrebatados, mas ainda existirá humanidade na Terra. Então, a oferta de salvação estará ali presente. Durante o milênio, apesar de que alguns vão estar reinando com Cristo, com corpo glorificado, ainda assim haverá humanidades, humanos, pessoas humanas normais, também durante esse período do milênio. Então existe humanidade, então existe oferta de salvação. Por isso que no milênio o Senhor recebe, o Rei Jesus Cristo recebe títulos como Redentor, né, que diz respeito à salvação, Redentor, Sol da Justiça, aquele que abre o caminho, Pastor, o Senhor da nossa justiça, a pedra, né, a luz. Então tudo isso diz respeito a obras salvíficas, obras de salvação, tá certo, meus amados? Então, na nossa revista, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Rei. Nós falamos que no momento em que, na volta de Jesus Cristo, o que tudo acontece, Jesus Cristo vem por causa do clamor de Israel. Israel está sitiado, então o povo de Israel, o remanescente de Israel que está ali, clama ao Senhor, e o Senhor volta no final da grande tribulação para resgatar Israel. E naquele momento tem a batalha do Armagedon. O anticristo e falsos profetas são lançados no lago de fogo e enxofre, que é o momento, o momento final, o local final para todos, né, a punição final para todos aqueles que se posicionam contra o Senhor. É o local preparado para o diabo e seus anjos. E aí nós temos também que aqueles que se voltaram, que se colocaram contra Israel nesse grande exército que sitiou Israel, vai ser totalmente destruído nessa batalha do Armagedon. E nós temos que Jesus Cristo vem fisicamente, ele é visto, né, publicamente, Satanás é preso por 1000 anos, é retirado de cena por 1000 anos, e inicia-se o reinado de Jesus Cristo com a figura de Jesus Cristo como rei presente neste momento. Então, neste reinado, é o reinado de Jesus Cristo, e como eu falei, não é democracia, não é socialismo, não é comunismo, é monarquia, é um reinado monárquico, no qual nós temos a presença e a figura de um rei, mas totalmente diferente de todos os momentos, ou reis, ou governos que se passaram por essa terra. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver como é que vai ser esse reinado de Jesus Cristo, as bênçãos que esse reinado nos traz. Então nós vamos ver de que forma essa teocracia que vem com a figura presencial de Jesus Cristo, do Rei Jesus, como que este reino ele vai fluir durante o milênio. E vai ser um período de grandes maravilhas. E nós vamos ver tudo isso agora, né, dessas maravilhas que vão acontecer nesse reinado milenar de Jesus Cristo. Então, nas próximas aulas, nós teremos toda essa noção desse reinado, dessa prática, dessa vida durante o milênio. E vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso.
tá certo? Vocês vão perceber que o milênio é um período totalmente diferente e não tem como confundir o milênio, os 1000 anos de reinado de Jesus Cristo na Terra, com nenhum período que nós já vivemos no passado ou até que nós estejamos vivendo no momento, né, com a igreja, que é diferente. O reinado milenar, os 1000 anos de reinado de Jesus Cristo na Terra, vai ser momentos totalmente diferentes e não sem igual. Não tem comparação. Então não tem como nós falarmos de que, não, Jesus Cristo está reinando hoje, então já é um milênio. Então não temos como dizer, é impossível dizer que nós já estejamos no milênio, mesmo porque nós já falamos isso anteriormente, Satanás não está preso, né? Então, para que o reinado de Jesus Cristo aconteça, uma das coisas é a prisão de Satanás. E Satanás não está preso, tá certo? Mas com as maravilhas que nós vamos estudar, as maravilhas desse reinado que nós vamos estudar no estudo 9 e 10, vai ficar muito claro de que realmente esse reinado nunca existiu e não estamos nele na atualidade. Eu quero agradecer aos irmãos mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, que os irmãos tenham uma boa aula, uma boa ministração e que o Senhor vos abençoe sempre e para até a eternidade. Tá, meus amados? Um grande abraço, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Hoje não foi gravado com o pastor Gideon Júnior, hoje nós não pudemos gravar juntos, mas com certeza na próxima aula, na próxima ministração, nós estaremos juntos novamente para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Um grande abraço a todos. A paz do Senhor Jesus.